Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou a professora Adriane, professora da disciplina de Ciências, e a gente está aqui para mais uma aula, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre calor, propagação e equilíbrio térmico, tá? A gente vai falar também sobre as formas de transformar, né, de transmitir esse calor, tá certo? Bom, primeiramente, aqui nessa imagem, a gente está vendo, né, na primeira imagem, uma pessoa que está sentindo uma sensação térmica muito elevada, né? Aí dando a impressão de que está muito quente. E do outro lado, a gente tem uma imagem que está mostrando a sensação de frio, né? Ele está aí todo coberto. E aí, a gente tem que quente ou frio são sensações comuns no dia a dia. Elas são captadas pelo tato, que é um dos órgãos do nosso sentido, que recebe os estímulos do ambiente e transmite a informação para o cérebro. Mas o que nos faz ter diferentes sensações térmicas, né? Bom, para responder a essa pergunta, precisamos compreender o que é a termologia. Do grego, termo significa calor e logia, estudo. Então, é a ciência que estuda o calor, seus efeitos e como medir as grandezas relacionadas a ele. Podemos dizer que toda a matéria à nossa volta, incluindo o nosso próprio corpo, é formada por unidades submicroscópicas, ou seja, partes de um todo que não conseguimos enxergar nem mesmo com o uso de potentes microscópios, mas que podemos perceber que existem por meio de seus fenômenos. Nas ciências da natureza, por exemplo, alguns modelos utilizam esferas ou bolinhas para representar as unidades submicroscópicas da matéria, representação que adotaremos nesta unidade. Bom, então, a princípio, quando olhamos para um objeto em repouso, ou seja, em repouso significa parado, parece não haver movimento dentro ou fora dele. Porém, analise as duas figuras a seguir, que representam um modelo do comportamento das unidades submicroscópicas de um mesmo corpo em temperaturas diferentes, né? Uma mais alta do que a outra. Então, o que que ele está querendo nos dizer? Está querendo nos dizer que existem partículas submicroscópicas, ou seja, a gente não consegue ver a olho nu, dentro de um corpo, dentro de qualquer corpo, né, que a gente está ali olhando, avaliando. E que esse corpo ele é formado por essas partículas submicroscópicas, né? E essas partículas, elas realizam movimentos, né? E são esses movimentos, a gente chama de grau de agitação, são esses movimentos que vão nos dizer, nos causar diferentes sensações a partir do nosso tato, como aquelas imagens lá no início do slide que eu mostrei para vocês, falando sobre quente e sobre frio, tá? Então, o que que nós podemos observar aqui com essas imagens? Aqui nós temos uma bacia com água quente e aqui uma bacia com água fria e cubos de gelo. Então, vocês observam que nessas duas bacias, né, a gente tem água, uma mais quente e uma com gelo. O que acontece aqui? Nessas duas bacias a gente está tendo sim, né? A gente tem matéria, no caso a água, e ela tem as suas partículas submicroscópicas. E o que que acontece com essas partículas? Quando a gente tem a gente analisa aqui a bacia com água quente, a gente observa átomos com uma maior agitação, ou seja, eles vibram mais, né? E quando a gente analisa aqui os átomos, né, da bacia com água fria e cubos de gelo, eles estão com uma menor agitação. Quando a gente analisa aqui essa outra imagem, nós podemos observar o quê? Nós temos três imagens, né, o formato dessas três moléculas, e a gente consegue observar como que elas se encontram assim, né, à medida que vai aumentando a temperatura. À medida que vai aumentando a temperatura, essas moléculas elas vão ficando mais desorganizadas, né? E também elas vão aumentando o seu grau de agitação, tá certo? O movimento das unidades submicroscópicas que acontece em qualquer corpo é chamado agitação térmica. A esse grau de agitação é associada uma modalidade de energia denominada
Energia térmica. Como se refere ao movimento, a energia térmica é um tipo de energia cinética que está relacionada a movimento. Assim, todo corpo terá energia térmica, uma vez que todos são compostos de unidades em constante movimento. Essa energia é expressa pela sua temperatura. Desse modo, o grau de agitação das partículas de um corpo corresponde à sua temperatura. Então, o que que a gente pode analisar voltando aqui, né? Então, como que a gente tem aqui essa temperatura? Como que a gente consegue concluir dessa informação que a gente acabou de ler, né? Que a gente leu aqui que o grau de agitação é quem vai, né, determinar, que vai corresponder à sua à temperatura de um corpo. Então, se eu tenho uma temperatura aqui, ó, essa temperatura é a mais baixa quando comparada com as outras duas, e eu tenho um menor grau de agitação. E essa temperatura aqui, ela é a mais alta. Eu tenho um maior grau de agitação. Então, o que que a gente pode concluir? A gente pode concluir que quanto maior a agitação das moléculas, maior vai ser a temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação entre as moléculas, tá certo? Então, isso é o que? Temperatura, tá? Então, pela temperatura, a gente pode chegar aqui e dizer que está quente ou que está frio, certo? Pela temperatura, a gente pode dizer a sensação térmica, tá certo? Então, este cara está com uma sensação térmica o quê? Elevada, né? O grau de agitação das moléculas aí neste exato momento, elas estão o quê? Alta, porque a temperatura está elevada. E quando a gente analisa aqui, a gente pode dizer que o cara aqui ele está com a sensação térmica baixa. Por quê? Porque o grau de agitação entre as moléculas aqui, né, no frio é menor. Continuando, nós estudamos então sobre a temperatura. Agora a gente vai estudar o que é calor. Professora, eu pensei que temperatura e calor era a mesma coisa. Não, calor é diferente, tá? O calor, ele se trata de uma energia térmica que se transfere de um corpo para outro. E aí a gente chama de calor. Então, calor é uma energia em trânsito. É quando eu tenho dois corpos, ou seja, eu tenho uma panela e uma colher que está ali, você está usando para mexer a panela. E entre esses dois corpos, a gente vai ter a transferência de calor, né? Então, o momento que a gente está tendo ali aquela transferência, a gente está tendo calor, certo? Essa transferência, ela sempre ocorrerá quando dois corpos com temperaturas diferentes estiverem em contato. E será sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? Os fenômenos que envolvem transferência de energia térmica são irreversíveis, ou seja, eles são reações irreversíveis, elas não têm como voltar ao que eram antes. Então, deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Imagine que vocês estão no intervalo, estão correndo, estão brincando, né? Vocês ficam mais o quê? Mais quentes, né? Vocês ficam com a temperatura mais elevada porque vocês estão ali realizando, de certa forma, uma queima, né? Uma atividade física. E aí, quando vocês voltam para a sala de aula de vocês, o ar-condicionado ficou funcionando, né? E aí, vocês chegam na sala de aula, tá mais frio, vamos dizer assim. Então, em um primeiro momento, vocês vão estar com a sensação térmica muito elevada, ou seja, vocês vão estar com calor. A gente fala calor, mas o termo correto é sensação térmica. Então, vocês vão estar com uma sensação térmica muito elevada, né? Achando que o ar-condicionado não está funcionando. Mas, conforme o tempo vai passando e vocês vão ficando ali dentro daquela sala, vai chegar um determinado momento que vocês não vão mais estar com essa sensação térmica alta, ou seja, vocês não vão mais estar sentindo calor. Por quê? Porque a partir do momento em que você entra para a sala de aula, você é um corpo, você está colocando energia térmica para fora. E aí vai acontecer essa troca, né? Até igualar a temperatura. Então, quando você não está mais sentindo calor, é porque essa temperatura já está igualada com a temperatura ambiente, que é a temperatura do ar condicionado, certo? Então, o que é esse calor? É a transferência de energia térmica entre dois corpos, tá? Que estão com temperaturas diferentes. E esse calor ele vai se encerrar, essa energia ela vai se encerrar a partir do momento em que os dois corpos atingem a mesma temperatura.
Então, tá aqui. A gente tem um corpo quente e um corpo frio. Átomos com maior agitação, átomos com menor agitação. Quando a gente fala de calor, a gente está falando, né, dessa transferência de energia até que eles se igualem, certo? Com relação à sensação térmica que eu falei para vocês, né? Sensações de muito quente, quente, morno, frio ou muito frio pode nos dar certa noção de temperatura do ambiente. O tato nos fornece apenas uma sensação e não um resultado preciso a respeito do estado térmico dos corpos. Além disso, essa sensação varia de uma pessoa para outra e depende de outros fatores. A sensação térmica é a nossa primeira noção intuitiva de temperatura, mas não nos permite medir o grau de agitação térmica das partículas de um corpo, ou seja, a temperatura. O instrumento que mede a temperatura é o termômetro. Então, vamos analisar essa charge aqui, né? Ah, que calor, que calor. Aí ele passa aí por debaixo de uma árvore e faz, depois ele sai da árvore e continua, que calor, né? E aí, será que essa expressão está correta? A expressão que ele está usando está correta, né? Diante de tudo que a gente já viu até aqui, né, a gente observa que essa expressão ela não é correta. Por quê? Porque aí esse rapaz ele não está em contato com outro corpo para estar transferindo energia, né, energia térmica. Ele só poderia dizer que estava ocorrendo calor se tivesse outro corpo aí trocando energia térmica com ele, mas não está. Então, o que que ele está falando? Ele está falando do sol, da radiação solar que está chegando até ele. Então, a gente está falando de sensação térmica, né? Então, a sensação térmica, quando ele está fora da árvore, ela é alta, é por isso que ele fala que calor. E quando ele está debaixo da árvore, a sensação térmica é o quê? Menos quente. Isso até na prática a gente consegue observar quando a gente sai por aí no meio da rua, tá bom? E aí, agora a gente vai falar sobre as formas de propagação de calor. A propagação de calor entre os corpos pode ocorrer de três maneiras: por condução, convecção e irradiação, tá? Ou radiação, tanto faz. Quando a gente fala de condução, né, a gente está falando de quê? A gente está falando uma forma de propagação de calor por meio de sólido. Ela geralmente acontece por meio de sólidos, tá? Quando a gente entra em contato. Então, observem aí a imagem, né? Essa imagem aqui, que tem essa chama, e isso aqui é uma barra de metal, tá bom? Então, a chama no canto esquerdo da barra metálica fornece certa quantidade de energia térmica para as unidades submicroscópicas dessa região da barra. Ao receber essa energia térmica, as unidades dessa região ficam mais agitadas e colidem com outras unidades vizinhas, transmitindo a elas essa agitação. Então, aqui a gente tem um calor que vai elevar a temperatura daqui, vai provocar a agitação térmica dessas moléculas, que essa agitação ela vai sendo passada, tá? Para as outras moléculas. Essas unidades, por sua vez, transmitem a agitação para as unidades seguintes, e assim ocorre sucessivamente até que todo o corpo esteja aquecido. Dessa forma, o calor se propaga ao longo de toda a barra. Então, a gente vê aqui, né, o espalhamento desse calor. Na natureza, existem materiais que conduzem mais facilmente o calor, como é o caso dos metais. Nos bons condutores, as unidades submicroscópicas que formam o corpo têm mais mobilidade e, com isso, movimentam-se mais facilmente, o que promove a transferência de energia. Por outro lado, há materiais que são maus condutores de calor, que atuam como isolantes térmicos. Nesses casos, as unidades submicroscópicas que formam o corpo têm menos mobilidade e vibram menos, reduzindo a transferência de energia térmica ao longo do material. É o caso da madeira, do isopor, da lã e do vidro. Isso explica porque boa parte das panelas são feitas de metal, já que o calor tem de chegar ao alimento que está na panela. E os cabos das panelas são, em geral, de plástico ou de madeira. Por quê, né? Para a gente poder pegar, né, nessa colher e assim a gente poder mexer, fazer, né, a comida e não se queimar, porque vocês podem até observar, quando se pega uma colher de metal, ela esquenta muito rápido. E quando você pega uma colher de madeira, não.
né? Você consegue ficar muito tempo ali mexendo com ela sem que esquente e você se queime. O estado físico também influencia a condução de calor. Os líquidos e os gases não conduzem bem o calor. O ar é um exemplo de mau condutor de calor. Com relação à convecção, né? Considere agora uma panela ao fogo contendo água, ou seja, considere aqui essa imagem, né? Panela ao fogo aqui. A combustão libera calor, o qual é transferido para a panela, que se aquece por condução. Então, aqui, ó, a chama entra em contato com a panela de metal, libera calor e aquece o líquido que está aqui dentro. Também por condução, o calor se propaga pela panela até a água, como eu falei para vocês. Como consequência, a água está mais ao fundo da panela, se aquece primeiro. Essa região aqui se aquece primeiro, tornando-se menos densa, ou seja, menos pesada do que as camadas superiores de água e se desloca para cima, tá? Então ela se torna aqui, ó, menos densa e sobe. As camadas superiores, por sua vez, estão mais frias e são mais densas, mais pesadas do que as camadas de água do fundo da panela e afundam. Então, as camadas frias que estão aqui, elas descem. O resultado é o movimento denominado correntes de convecção, em que as camadas superiores mais frias vão para o fundo da panela e as camadas de fundo do fundo, que estão mais quentes e menos densas, sobem, ocupando o lugar das camadas superiores. Então, é uma corrente de convecção, de acordo com que elas vão recebendo calor, né? Elas vão subindo porque se tornam menos densas. E a que estão em cima e que são mais frias, né? São mais densas e descem. E assim vai acontecendo até que todo esse líquido, né? Ele chegue a uma temperatura igual. A convecção é um mecanismo de propagação de calor através de meios fluidos, isto é, líquidos e gases. E por último, a gente tem a irradiação ou radiação, né? A irradiação é o processo de propagação de calor por meio de ondas eletromagnéticas chamadas ondas de calor ou calor radiante. A irradiação ocorre tanto em corpos ou fluidos quanto no vácuo, ou seja, quando não há matéria. É por meio da radiação emitida pelo Sol que o calor chega até a Terra, propiciando a vida em nosso planeta. Essas ondas atravessam o espaço sideral, onde o meio pode ser considerado um vácuo. Não é apenas o Sol que propaga calor por irradiação, mas todo o corpo da natureza, incluindo o corpo humano, quanto maior a temperatura de um corpo, maior a intensidade de propagação de calor por irradiação. Por isso, numa fogueira, aquece outro corpo por irradiação, mesmo que ele esteja dentro de uma câmara de vidro e no vácuo. Então, aqui a gente tem dois exemplos, né, dos processos de irradiação que ocorrem por essas ondas eletromagnéticas, que também podem ser chamadas de ondas de calor. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo ou com a Taína, tá certo? E até a próxima aula. Não esqueçam de realizar a atividade na plataforma Wake.